Olá, meu amado irmão, minha querida irmã. Hoje eu quero mostrar para você duas maneiras surpreendentes que Deus usa para falar com você e você talvez esteja ignorando. Você já teve aquela sensação de que algo estava tentando te dizer alguma coisa, mas você não sabe identificar se era Deus ou somente seus pensamentos? Ou apenas uma coincidência? Eu confesso que já passei por isso. E quanto mais converso com pessoas de fé, mais percebo que muita gente tem vivido a mesma coisa. Deus fala, Deus continua falando e muitas vezes a gente simplesmente não percebe. Hoje eu quero abrir o seu entendimento sobre duas formas profundas, reais, que Deus ele usa para se comunicar com a gente. E são formas que acontecem com frequência e passa desapercebido se a gente não ficar atento. E antes de eu continuar, já aproveita aqui e deixa o seu like, curta a página, curta o vídeo, deixa o seu like, que é muito importante. E olha, eu quero te convidar numa coisa. Nós estamos fazendo todos os dias uma oração forte. Todos os dias. E eu quero te convidar a participar. Você permitiria que eu orasse por você todos os dias? Se você sente esse desejo de eu estar fazendo essa oração, eu te convido a se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, o YouTube ele me avisa, ele me mostra, ele revela o seu nome. E eu incluo você nessa oração. Para fazer parte é muito fácil. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Clica nele, marque a opção todas, é o sininho das notificações para o YouTube te notificar e você não perder nenhuma oração e nenhuma palavra como essa de fé que vai abrir o seu entendimento e fazer você caminhar numa vida muito abençoada. Se você me permite, eu oro por você. Se você quiser uma oração mais específica, escreva o nome da sua família. Nós estamos numa campanha forte que começa dia 1º de julho agora. E julho não, é junho, eu sirvo com junho. Em junho, 1º de junho, e nós vamos estar clamando a minha família no altar de Deus. Inclua a sua família também, escreva seu nome, o nome da sua família, e nós vamos estar orando em nome de Jesus. São 7 dias, às 3 horas da tarde. Começa domingo agora, dia 1º. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida. Agora, sem mais delongas, vamos aqui para a palavra e eu quero mostrar uma coisa para você. Olha, Deus, a primeira fórmula, né, que ele costuma falar, isso é direto, é através dos pensamentos. Deus ele fala através dos pensamentos. E você pode estar até ignorando isso, você sabia disso? A primeira forma que eu quero compartilhar com você é essa. Deus ele fala dentro da nossa mente. E eu não estou falando de uma voz audível que vem do céu, nem de uma visão mística, sabe? Eu estou falando de um pensamento sutil, uma impressão repentina, algo que brota dentro de você e aparece simples, mas carrega um peso espiritual, um peso espiritual muito forte, muito grande. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão através de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Olha, uma voz que vai surgir do nada. Às vezes você está vivendo o seu dia normalmente, sem grandes expectativas, e de repente vem aquele pensamento inesperado.
volte, ore, ou ligue para aquele ou aquela pessoa, ou ainda, não aceite esse convite, não vá por esse caminho, não pegue essa condução. E muitas vezes a gente acha que é fruto da nossa imaginação, uma frieza que bate, impedindo você de ir em determinado lugar. Parece algo comum, não é verdade? Mas, na verdade, pode ser o Espírito Santo de Deus te direcionando. Sabe como você pode diferenciar se é Deus ou não? Escute isso. Geralmente, essa voz interior vem carregada de paz, sabedoria, propósito. Ela não contradiz a Bíblia. Isso você pode ter certeza. Não te joga em erro, não te leva para abismo. E muitas vezes vem fora de contexto. Sabe, no meio de tarefas corriqueiras, como se o céu invadisse um momento comum do seu dia. É tremendo isso. E vou te contar algo pessoal. Eu precisava que Deus fizesse algo na minha vida, porque eu estava enfrentando um momento complicado, uma batalha espiritual grande e uma crise financeira. E eu precisava que Deus fizesse algo. E aí, eu orando com algum tempo já, tinha mais ou menos 6 ou 7 meses de oração, focado naquilo que eu estava pedindo a Deus, querendo aquilo. Eu orava a cada 5 minutos, eu lembrava de Deus sobre o que eu estava pedindo. E um dia eu dormi, sabe? E aí Deus me deu uma palavra, sabe, assim, veio na minha mente. Eu estava deitado e eu acordei com a voz dizendo assim: olha, restaura a profissão da sua família. E eu falei: restaura a profissão da sua família? Isso tem mais ou menos 6 anos atrás, 7 anos atrás. E aí Deus falou isso comigo. E aquilo ficou, sabe, no meu pensamento, na minha mente, aquilo ficou: restaura. Mas eu aguardei aquilo. Depois que eu tive aquela visão, uns 10 dias depois, eu recebi uma ligação inesperada, como uma oferta, um propósito, não, um projeto para ser feito. E eu falei: meu Deus, aquilo ali foi algo que veio assim, sabe, para Deus fazer na minha vida. E eu comecei a elaborar o projeto, aceitei, comecei a trabalhar, e aquilo ali foi tomando uma forma que virou uma empresa, e depois teve funcionários e tal. Quer dizer, Deus, ele me mostrou algo que eu tinha que fazer, e aquilo eu fui fazendo aos poucos, e aquilo foi tomando forma, foi avolumando. E as coisas se acertaram, os problemas financeiros foram resolvidos, foram sanados. Aquilo melhorou de tal maneira que eu fiquei tão maravilhado. Eu gravo isso até hoje, e virou uma empresa que se chama SDM Planejados. Hoje essa empresa, eu me desfiz dessa empresa, porque Deus está me levando por um projeto diferente, e a empresa, ela poderia me atrapalhar, e eu me desfiz dela, e hoje estou numa visão totalmente diferente. Mas o que eu estava enfrentando foi resolvido. E eu falei: meu Deus, que coisa! Então Deus fala, Deus te dá a visão, te dá o sonho, te dá a direção, Ele te dá, a gente só precisa acreditar. A segunda forma que Deus fala, Ele fala através das crianças. É isso mesmo, é sério. Parece meio assim, né? Poxa, mas é verdade. Deus, ele fala poderosamente. E essa forma de falar sobre os pequenos, né, é mais subestimada ainda. Deus fala através das crianças. Sim mesmo, as crianças. E às vezes até mesmo aqueles que
mal sabem explicar o que estão sentindo. Deus, ele é tremendo. E isso não é apenas sensibilidade do pai ou da mãe. Isso é bíblico. Jesus disse em Mateus, no capítulo 21, no livro de Mateus, que eu fico olhando isso, eu fico maravilhado. Olha, Mateus 21, verso 16. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Deus, ele fala tremendamente. E já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. E mais de uma vez. E vou te contar uma delas. Isso já tem bastante tempo isso. Meus filhos estão com 20 e poucos anos já. Meu filho Hudson, ele tinha 12 anos mais ou menos. Então vamos botar isso aí uns 16 anos lá atrás, 17 anos lá atrás. Olha, quando a gente busca a resposta, as coisas fluem. E naquela época lá atrás, a gente precisava fazer algo para sustentar a nossa casa, nossa família, né? Eu não estava trabalhando naquela época e a gente fica assim, nossa, como as coisas fluem, né? E aí meu filho chegou assim para mim e me mostrou uma página de internet que ele tinha feito com 12 anos. E naquela época a internet não é como hoje, tá? E o meu filho chegou me mostrando uma página de rádio que ele tinha feito. E ele chegou, pai, olha o que Deus me mostrou. De eu criar uma página de rádio, sabe? Uma página pra gente divulgar a igreja, falar do amor de Deus e tal. E aquilo ali, sabe? Sem ele saber de nada. E ele se virou para mim dizendo que Deus havia falado com ele. E ele me mostrou esse site de rádio. E aquilo me quebrou, sabe? Me desmoronou. E era como se o próprio céu tivesse usado a boca dele para me encorajar a fazer algo. E sabe o que mais impressionante disso tudo? As portas se abriram de uma maneira tão grande que mais uma vez Deus usou algo que poderia eu ter tido ignorado. Mas ele usou aquilo ali e aquilo ali virou uma empresa que ela está até hoje. E o meu filho, ele tira o sustento dessa empresa. Aquilo virou uma empresa grande, cresceu de uma maneira tão gloriosa. Porque através da boca dele, com 12 anos, ele já estava virando um pequeno empresário, um pequeno comerciante, com 12 anos. E eu falei, meu Deus. Então o que eu estou mostrando para você é algo tão profundo e tão sério. E muita gente que despreza o que uma criança fala, achando que é só fruto da imaginação, né? Mas quando o coração dela está alinhado, sabe? Está alinhado com as coisas de Deus. Quando o ambiente de oração, ele é forte dentro de casa, Deus pode usar os pequenos como profetas. Talvez você tenha um filho, uma filha, uma neta, um sobrinho, e eles disseram algo aparentemente simples, mas aquilo não saiu do seu coração e até hoje parece que está aí guardado. Pode ser Deus falando com você e você não percebeu. Agora, como se preparar para ouvir? Como se preparar para ouvir a voz de Deus? E eu vou te dizer, ore pedindo sensibilidade espiritual. A gente pode tentar coisas e não dar certo. Mas Deus nunca vai te abandonar e Ele vai te direcionar.
Diga para ele: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. A segunda forma que você precisa associar é: desacelere. A voz de Deus é sutil. Em meio à pressão, em meio à pressa, a barulho, a distração, ela se perde. Às vezes é só no silêncio que conseguimos ouvir claramente. O terceiro ponto para você ouvir a voz de Deus: leia a palavra dele. Toda vez que você puder ali estar em contato com a Bíblia é bom, porque toda a voz de Deus precisa estar alinhada com as Escrituras. E se não está, não é Ele. A Bíblia é o filtro de qualquer revelação. E o terceiro é: confie no Espírito Santo. Ele habita em você e é o maior aliado para discernir o que vem de Deus e o que vem só de pensamentos humanos. Vocês estão entendendo? E agora eu quero fazer essa oração por você. Eu quero orar para que Deus venha abrir o seu entendimento e te trazer uma revelação poderosa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, eu me coloco diante da Tua presença neste momento. Intercedo por essa pessoa que me ouve. Talvez ela esteja aflita, cheio de dúvidas, com o coração acelerado, sem saber que caminho tomar. Talvez esteja doente ou lutando por algo importante, Pai. Oh, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que fala, o Deus que responde, o Deus que age. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais dela, dá sensibilidade, dá paz, tira toda a confusão mental, todo barulho da alma, todo medo, que ela consiga ouvir a tua voz com clareza nos pensamentos, nas conversas simples, até mesmo nas palavras de uma criança. Eu te peço agora, em nome de Jesus, visita essa vida com um milagre. Honra essa pessoa, Senhor. Faz o extraordinário acontecer. Que essa semana seja marcada por respostas vindas do alto. Que ela sinta a paz onde há ansiedade. Que ela veja portas se abrindo onde só via muros. Que ela tenha certeza que foi o Senhor que a conduziu por caminhos vitoriosos. Eu abençoo essa vida, Pai. Ah, Senhor, eu abençoo, Pai amado, essa casa, essa família, seus projetos. E declaro que ela não vai mais ignorar a tua voz. Ela vai reconhecer, obedecer e ser, Pai amado, guiada pela tua mão, pela tua destra poderosa. Faz um milagre acontecer. Derrama a tua Shekinah de cura, de libertação, de transformação. Que a paz reine nesse lar. E que ela sinta o teu mover e o teu favor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, amados.
Que Deus traga a paz sobre a tua vida e que Ele resplandeça o teu rosto. E não se esqueça de compartilhar, de dar o seu like, o seu gostei, porque se você está aqui até agora, é porque essa palavra falou com você. Que Deus honre a tua vida e até amanhã, graça e paz.